Boa noite, pessoal. Mais um dia do nosso mini curso, vamos dizer assim, que é a Semana do Especialista em Reabilitação. Nós já passamos por 3 dias aqui de muito conhecimento, de muita troca. Eu estou muito feliz com o que vocês estão me mandando no WhatsApp, dentro do direct aqui do Instagram. Muito, muito obrigado pelas palavras, pelas ajudas que vocês também estão me dando e pelos casos que a gente também está discutindo, né? Alguns de vocês já vieram até mim para me falar sobre pacientes. Eu já recebi até feedback muito legal que tem gente que já está aplicando o que foi aprendido na terça-feira, que foi a aula de Barrel, e já está dando certo, os pacientes já estão sentindo um alívio. Então eu fico muito, muito feliz em poder ajudar de coração, tá? Bom, nós já passamos então por 3 dias. Na terça-feira nós já discutimos sobre toda a ideia da lombalgia, né? Trabalhamos a cervicalgia também como uma característica de biomecânica que a gente tem dentro das condições da dor e da mecânica funcional da coluna. Ontem nós elaboramos uma aula na chair para esses pacientes que têm dor na coluna e aí trabalhamos diversas patologias, construímos uma aula muito legal na chair. Então, quem não viu os conteúdos ainda tem como ver aqui dentro do Instagram. E hoje eu vou abordar a nossa rainha, a nossa grande chave para o tratamento de sucesso, né? A gente precisa de entender um pouquinho sobre ela, que são as hérnias discais, ok? Diante disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Marlon Bluner, sou fisioterapeuta, já trabalho com Pilates desde 2007. Então, ao longo desse meu período aí de treinamento com Pilates, já fui desenvolvendo, já tive muitos acertos, muitos erros em diversas partes do tratamento. E com isso, eu fui me aprimorando, fui crescendo profissionalmente para chegar até aqui e conduzir aí um bom atendimento, né? E conduzir aí, lecionando uma aula para vocês. Bom, então, uma coisa que eu lembrei, que eu estou vendo aqui, é sobre a nossa palavra mágica que vai emitir o certificado de vocês. A gente ainda vai passar a palavra ainda, então eu preciso que vocês assumam um compromisso comigo. Primeiramente, um compromisso sério, porque quem teve aqui, né, nas nossas 2 lives, eu gostaria desse compromisso de vocês realmente mandarem mensagem para mim se vocês realmente assistiram esses conteúdos, tá? Eu ainda vou passar no final da nossa aula a palavra mágica para a gente fazer a emissão do certificado. Assim que eu passar, eu vou explicar depois para vocês, mas vocês vão me mandar no direct qual foi a palavra que foi formada de acordo com terça, de acordo com ontem e de acordo com hoje. E aí a emissão do certificado de vocês fica tranquilo. Eu só preciso também que vocês mandem a frase com o e-mail, tá? Porque eu vou mandar o certificado de vocês via e-mail, ok? Então aí fica bem mais fácil para a gente poder trabalhar. Bom, então assim, né? Tudo que nós já passamos aqui ao longo do curso foram lutas, eu entendo, reconheço isso diante de tudo que a gente já está trabalhando. Exatamente por quê? Porque eu entendo que é noite, 8 horas da noite, a gente está se propondo a estudar, propondo a criar aí, né, uma ideia de tratamento, de exercício. Fico muito feliz com toda a ajuda de vocês. Então, novamente frisando, aproveitem para clicar aqui no nosso link e se interagir, compartilhar com os amigos de vocês, aquele instrutor que fica lá dando aula junto com vocês. Vamos dividir conhecimento, que é o que mais importa diante de tudo isso, né? E uma das coisas assim que mais me dá alegria verdadeiramente por aqui é quando eu vejo vocês atuando com o método, conseguindo resultados com o que eu estou propondo a ensinar para vocês. Então, essas transformações para mim é divina, é muito gratificante, principalmente para minha profissão, tá? Eu me sinto assim verdadeiramente com uma missão cumprida, né? Por estar aqui ajudando, por estar, né, falando sobre o método que ele é muito enriquecedor e abre para a gente diversas possibilidades de atendimento, de tratamento, né? E assim, né? Eu sei que a gente perde um certo tempo porque a gente está estudando e estudar, no fim das contas, minha mãe sempre dizia que nem é perder tempo, a gente só está agregando conhecimento, né? E eu sei que perde muito tempo para chegar até onde a gente chegou e, consequentemente, eu tenho certeza que é onde você também quer chegar num grande sucesso e grandes buscas aí de conhecimento, tá bom? Então, isso que eu tinha que falar e a parte do sorteio, né? Então, chama aí um número de pessoas para nossa live
E quantas pessoas tem na live hoje, agora? 75. Então vamos pensar em 100, tá bom? Se chegar em 100 seguidores, 100 participantes aqui dentro da live, eu já vou fazer de cara um sorteio. Então, para que esse sorteio aconteça, eu preciso de 100 seguidores, pelo menos, para que esse contexto aí, ó, aconteça. E hoje eu tenho brindes, vocês vão ficar de cara com esses brindes aqui, tá? Então, eu quero discutir com vocês sobre toda essa parte dentro da nossa aula, tá? Então, vamos embora para a nossa aula, que a gente tem muito serviço para fazer hoje, e a nossa aula hoje é sobre a hérnia discal. Bom, primeira coisa é a gente entender o que é a hérnia de disco. Basicamente, herniar quer dizer sair do lugar. Uma vez que esse segmento sai do lugar, a gente chama isso de hérnia. Por isso que vai ter hérnia discal, porque a gente está falando, né, do núcleo pulposo acontecendo esta herniação, mas a gente poderia ter hérnia inguinal, hérnia umbilical. Então, tudo que é herniar na literatura significa sair do lugar. Uma vez que saiu esse conteúdo do lugar, a gente chama isso de herniar. Bom, primeira coisa é a gente entender o seguinte: toda hérnia dói? Nem sempre a hérnia dói. Vários estudos hoje já têm mostrado que pacientes podem ter hérnia de disco e essa hérnia ser assintomática. Então, não podemos afirmar 100% que toda hérnia de disco ela causa dor. Já temos estudos, por exemplo, que fizeram com pacientes aleatórios, ok? Dentro desses estudos identificaram o seguinte: pegaram pacientes na rua, fizeram exames de ressonância magnética com esses pacientes e o que eles identificaram? Identificaram, no fim das contas, que 50% aproximadamente da população ela tem alguma condição que implica diretamente em alguma deformidade, alguma patologia na coluna. Exemplo, nós temos, por exemplo, os tão famosos, né, bicos de papagaio, que nada mais é que um processo de osteoartrose. A gente tem as hérnias discais, a gente tem desidratação do disco, protusão, seja o que for. 50% dessa população ela tem alguma alteração que impacta diretamente num exame de imagem. O que, gente, não quer dizer que aconteça ali, de fato, um processo de dor. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é isso. O seu paciente tem hérnia, não necessariamente ele vai ter dor. Por que isso é importante? Porque a gente precisa de passar isso para o nosso aluno. Porque o primeiro momento que ele vai ter, né, de guia ali é buscar no Google sobre hérnia de disco, vai ver todos os casos bizarros que a gente tem sobre hérnia de disco. O médico em si vai laudar essa hérnia dele através de exame de imagem, que é o padrão ouro, para a gente identificar um processo de hérnia. E aí o que acontece no fim das contas? Quando a gente tem esse processo de hérnia de disco, né, o paciente ele vai ficar desesperado. E cabe nós, que vamos trabalhar com a metodologia do Pilates, a gente tranquilizar o aluno. Tranquilizar por quê? Porque você tem entendimento do que você está fazendo, né? Estou tranquilizando esse aluno porque a gente tem essa necessidade óbvia de transmitir esse conhecimento para ele e também, gente, da gente ter essa escolha clara dos exercícios, de tudo que a gente vai elaborar junto com esse paciente, ok? Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar é se toda a hérnia dói, né? E o que o paciente vai sentir quando de fato ele tem uma hérnia de disco? E aí isso vai impactar diretamente na condição de saúde dele. Por quê? Porque a hérnia de disco, várias vezes, é quase que a metade das proporções de hérnia de disco. Quando ela é sintomática, ela vai ter presença, normalmente, de compressão de raiz nervosa, principalmente de nervo ciático, porque a maior proporção que a gente tem das hérnias discais são lombares, e se essa hérnia de disco for cervical, dentro da cervical a gente vai ter aí uma condição, tá, de compressão de basicamente 3 raízes nervosas, podendo ser mediano, podendo ser radial e podendo ser ulnar. Na maioria das vezes, a compressão radicular que mais acontece em membros superiores, na cervical ali, é para nervo mediano, tá? Mas na parte lombar, normalmente é ciático. Mas pode acontecer de outros segmentos neurais também ter compressão. É comum também essa compressão afetar, por exemplo, o nervo femoral. Essa dor vai costumar a caminhar para frente.
Então, é quase que 50% desses pacientes que têm hérnia de disco, quando ela for sintomática, ela vai acompanhar alguma compressão neural. E o que o paciente vai sentir com essa compressão neural? Primeira coisa que esse paciente pode sentir, porque esses sintomas eles costumam ter a dor lombar, que é um fato, associado com alguma coisa em membros superiores ou membros inferiores. Mas independente se é superior ou se é inferior, dor local na articulação que a gente está trabalhando, que a gente está questionando. Exemplo, lordoses são as articulações que mais têm predisposições a herniar. Porque a hérnia, ela tem um composto muito importante que tem uma proporção em lordoses gerar mais hérnias do que as cifoses. Por que isso acontece? Porque a gente já sabe, pela biomecânica do que nós já estudamos, que as lordoses são estruturas que vão gerar para o paciente, né, a mobilidade articular. Uma vez que eu tenho mobilidade articular, é a hora que essa articulação ela fica mais predisposta a ter a lesão de hérnia de disco, tá ok? A cifoses por si só, ela não tem essa característica, porque ela tem uma articulação de pouca mobilidade. Quem menos move, menos tem condição de gerar hérnia de disco. Então, vai ser incomum, mas não podemos afirmar que nunca vai existir. Eu já peguei casos, mas é incomum, hérnia de disco na torácica, ok? Na parte sacral, que seria a segunda condição de cifose, a gente não vai ter presença de hérnia de disco, porque não temos discos intervertebrais no sacro. O sacro, ele tem uma linha, que a gente chama de linha intervertebral, que é uma espécie de um disco intervertebral num processo de evolução muito primitivo que não desenvolveu, então ele praticamente, a gente desconsidera discos intervertebrais na região sacral, ok? A gente só vai ter uma linha, é possível, assim, se você pegar um sacro, é possível identificar onde que tem ali uma característica, né, de disco intervertebral, mas é um fato que sacro não tem disco intervertebral, tá ok? Gente, nós já chegamos a 100, então tá na hora de sortear, vamos sortear. Igualzinho ontem e anteontem, né? A palavra que vai gerar o sorteio, sabe de quê? Sabe de quê? Eu vou sortear agora um conjunto da Pratique. Tá valendo um conjunto da Pratique para quem escrever primeiro a palavra estou à frente dos meus concorrentes. Estou à frente dos meus concorrentes. Quem? Eduarda Lorena. Eduarda Lorena. Já ganhou um conjunto da Pratique. Depois eu explico para você, Eduarda, como você vai pegar o seu kit aí, tá bom? Seu kit não, seu conjunto da Pratique, ok? Então, continuando aqui, a gente estava falando sobre o que esse paciente pode sentir. Então, esse paciente ele pode sentir essa dor local e isso tem uma predisposição com as lordoses, beleza? Segunda condição que esse paciente pode sentir são as parestesias. Essas parestesias nada mais é que os formigamentos. É comum esse paciente de hérnia de disco sentir a dor local e sentir um formigamento. Esse formigamento normalmente ele vai seguir o trajeto da compressão no qual ela está tendo a característica do formigamento. Exemplo, se é uma hérnia de disco, por exemplo, em L2, L2 vai dar uma característica de formigamento nesse sentido aqui, no sentido mais para a virilha. L2 a raiz está muito em cima, então o paciente vai sentir a dor local na lombar e vai tender a ter uma dor em formigamento ou ter essa falta de sensibilidade, que é uma das características que a hérnia pode dar, que é a dormência, né, na região ali de virilha, ok? Então o paciente pode sentir a dor acompanhado de formigamento, acompanhado de dormência, tá? E em casos mais graves, pode acometer a relação força, ok? Para a força, a gente vai ficar um pouco mais alerta. Por quê? Quando o paciente tem uma característica
da hérnia de disco, de fato, afetar a força muscular, a gente vai considerar que essa hérnia tem uma característica mais séria, vamos pensar assim, tá? Se está gerando perda de força, essa hérnia provavelmente é uma hérnia mais perigosa, vamos dizer assim. Então isso vai chamar a atenção de vocês na hora da avaliação, porque esse paciente pode precisar de um encaminhamento para o médico para a gente conseguir identificar com mais detalhes assim todas essas características, tá ok? Então, por exemplo, hérnia cervical, que esse paciente sentiu algum problema pro braço, esse paciente vai falar com você assim, coisas simples do dia a dia. Pegar um copo para mim está sendo difícil para eu tomar água, por exemplo. Uma coisa que acontece demais. Dificuldade nessa pinça fina, que é esse movimento aqui, ó, simples, né, de manuseio de coisas mais delicadas. O paciente de hérnia de disco, ele às vezes pode relatar isso para vocês. Então, pinça fina, a própria pinça grossa, que é essa força que a gente vai fazer já de mão. Isso é uma característica que vocês vão começar a notar num paciente que tem uma condição pior, assim, de hérnia de disco, tá? Ele vai sentir alguns problemas como esse, por exemplo. E aí, como que a gente vai laudar? Para laudar mesmo uma hérnia de disco, o melhor exame que a gente tem é a ressonância magnética. Na ressonância magnética, a gente vai conseguir identificar qual raiz nervosa que está comprimindo. Obviamente, a gente identifica isso numa ressonância magnética e vai fazer o acompanhamento dessa hérnia junto com, se ele tivesse sinais de parestesia, de formigamento, né? De alteração de sensibilidade de força, os médicos pedem para fazer a eletroneuromiografia, que é para a gente saber a condução elétrica neural ali, de fato, o que está implicando, qual músculo que está afetando, para a gente ter um diagnóstico mais detalhado. Se não tiver nenhuma alteração neural na hora da avaliação, só ressonância magnética já é suficiente para fazer o laudo. É o padrão ouro para identificar uma hérnia de disco, fazendo a ressonância magnética. Beleza? O tratamento, normalmente os médicos fazem o seguinte. Hoje, o que a gente tem de tratamento? Basicamente, o tratamento vai ser feito da seguinte forma. Do simples para o mais complexo. Qual que é a coisa mais simples que o médico vai passar para um paciente com hérnia de disco? Pilates. Vai para o Pilates, é a forma mais simples que a gente tem, que é do menos invasivo para o mais invasivo, que eu gostaria que vocês entendessem. Ok? Depois que ele fez o Pilates, como o tratamento em si, né, ele pode fazer, se não der certo, a gente vai começar a caminhar para uma coisa mais invasiva, a gente faz o bloqueio. O que consiste o bloqueio? O bloqueio hoje consiste numa introdução por um cateter, o paciente vai ficar de barriga para baixo, tá? Eles vão entrar com uma agulha guia, guiada também por ressonância, por raio-x, desculpa. Esse paciente normalmente eles fazem sedação para ficar um pouco mais tranquilo o bloqueio e normalmente vão ejetar ali naquela região, principalmente ali perto das facetas, perto de onde tem uma inflamação mais severa, os médicos vão infiltrar, na maioria das vezes, o corticoide. O corticoide, como todo mundo aqui sabe, ele tem uma característica anti-inflamatória. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai lá, vai aplicar o bloqueio, vai fazer o bloqueio, mas o bloqueio, eu gostaria que vocês entendessem que ele é, de fato, um sistema de alívio de dor, mas que não vai corrigir o problema dele, porque a maioria das vezes a hérnia ela tem característica mecânica e não característica, vamos dizer assim, química, né? Não é porque inflamou e doeu e pronto, acabou. Não, é de tanto acontecer um estresse, essa articulação vai lá e sofre com um problema ali de dor e de processos ali que vai gerar essa instabilidade, essa condição ruim para o paciente. Então, a hérnia, primeiro momento, fisioterapia, né? Pilates, seja o que for, juntamente com o tratamento vindo da educação física, passa para o bloqueio. E aí, não adiantando o bloqueio, o que os médicos vão optar? Por um tratamento um pouquinho mais diferenciado, tá? E aí, depois a gente faz a epiduroplastia. O que seria a epiduroplastia? Na epiduroplastia, o médico vai também com um guia introduzir com sedação uma espécie de uma sonda. Essa sonda vai até lá na região
e normalmente eles usam uma certa descompressão, tá? O que eles fazem nessa descompressão? Eles vão retirar parte do núcleo pulposo que está extravasado, então eles fazem uma aspiração do núcleo, ou então eles também podem ejetar medicamento como se fosse um corticoide, tá? Como se fosse, não, é um corticoide, um anti-inflamatório, só que às vezes um anti-inflamatório mais específico, numa dosagem mais diferente do que do bloqueio. E já muito próximo da região onde está essa inflamação, tá? Então, esse certo alívio vem ou porque eles aspiram aquele conteúdo, ou porque de fato eles vão lá e fazem uma medicação mais detalhada para a região bem mais específica do que o paciente tem como condição de dor. Depois da epiduroplastia, eles podem optar pela descompressão percutânea. O que seria a descompressão percutânea? É de fato eu fazer uma espécie de uma raspagem. O médico vai lá, vai achar a região onde tem a hérnia de disco e vai arrancar fragmento ali, podendo tirar parcialmente um pedaço do próprio disco intervertebral ou até mesmo raspagem de algum osso que está dando uma compressão, né, que está encostando em algum pedaço. Então, normalmente, isso já é um pouco mais severo, porque normalmente o guia que fazem para a percutânea é pelo sacro. Então, no sacro tem uma espécie de um forame, um buraquinho, bem ali central, que os médicos entram uma sonda pelo sacro e pelo sacro eles vão guiando até na região lombar para fazer essa descompressão. Tá? E aí, não adiantando nada, vai para o mais superior possível do que a gente tem, que é a cirurgia. Cirurgia de fato, abrir, fazer uma incisão, tirar o fragmento, substituir um disco. Às vezes os médicos tiram aquele fragmento, tiram o disco inteiro e colocam uma prótese. Essa prótese ela tem uma espécie de uma mola, né? Um amortecedor que vai exercer o papel que o disco exerceria. Ou então, pode-se fazer uma cimentação cirúrgica. Retira-se aquele tecido, coloca um tecido novo de uma espécie, né, de cimento cirúrgico e aí substitui aquela hérnia, ok? Então, a gente sempre vai caminhar no tratamento do que é mais simples para o que é mais complexo. Só que olha que dado interessante. Independente de qual sistema for o tratamento, sempre, em todas as fases, esse paciente precisa de quê? De pilates. Ele precisa de movimentar. E aí agora já tem várias pesquisas mostrando dados muito interessantes. Fizeram uma pesquisa com atletas e eles identificaram o seguinte. Alguns atletas dessa pesquisa, vamos jogar 50%, metade deles fizeram tratamento conservador, independente que tipo de hérnia ele tinha. O outro processo, o outro grupo, foi feito cirurgias nesse grupo. E aí os médicos, né, os pesquisadores, foram comparar qual era a proporção de tempo, de qualidade de vida entre os dois grupos, quem fez cirurgia e quem não fez a cirurgia. Olha que dado maravilhoso que eu vou passar para vocês. Olha que valioso. Independente de fazer cirurgia ou não cirurgia, um ano depois, quando eles foram refazer a busca, refazer essa pesquisa, os médicos identificaram o seguinte: quem fez a cirurgia e quem não fez a cirurgia gastou o mesmo tempo de tratamento, o mesmo tempo de alívio de dor. Foi mais ou menos a mesma proporção. E aí hoje vocês vão notar que cada vez mais estão diminuindo o número de cirurgias para correção de hérnia de disco. Graças a Deus, na verdade graças a nós, né, que somos fodas no que a gente faz, no que a gente tem como propósito, né, de vida, a gente trabalhar com Pilates, a gente gerar resultado para a nossa sociedade. E aí o que aconteceu? Esses pacientes hoje, esses médicos, né, desculpa, já não passam mais tanta cirurgia para todos os pacientes, porque o tempo que eles vão ter de recuperação é mais ou menos o mesmo tempo de quem não vai fazer a cirurgia de hérnia de disco. E aí tem um dado muito importante. Hoje a gente já sabe que quanto mais grave for a hérnia de disco, mais chance ela tem de reabsorção. E aí fizeram pesquisa também científica para identificar os discos intervertebrais de uma população em geral, e eles identificaram o seguinte, que cerca de 60% dos pacientes que têm o laudo de hérnia de disco, 60% nem sabe que teve a hérnia e essa hérnia já foi reabsorvida. E aí o que acontece? Hoje a gente tem um outro dado também que
corrobora com esses dados que eu estou passando para vocês. Os médicos já identificaram que o paciente que faz a cirurgia, ele tem 20 a 30% de chance de desenvolver uma nova hérnia. Então, para que eu vou pegar esse paciente para passar por todo o processo de uma anestesia, as complicações que uma anestesia geral pode dar, ele entrar numa cirurgia e aí ter o mesmo resultado de quem fez o tratamento conservador? Então, nós temos uma grande arma para trabalhar com o Pilates. O Pilates é uma grande arma nesse tratamento da hernia de disco. A gente tem aqui vários benefícios da técnica e a gente tem tratamento. Eu quero propor para vocês que, do caso mais grave ao caso mais simples de hernia de disco, esse paciente precisa de estar nas nossas mãos. É assim que a gente vai conseguir gerar resultado para ele. Por quê? A gente tem entendimento do que a gente está fazendo, a gente já tem segurança porque eu estou trabalhando. Eu estou mostrando para vocês que é simples trabalhar com uma hernia de disco, mas a gente, obviamente, precisa de entender sobre a hernia, ter um conhecimento muito importante, e eu vou ajudar vocês quanto a isso. Podem ficar tranquilos, porque é a semana do especialista da reabilitação, é exatamente para a gente discutir sobre processos aí de patologias articulares envolvendo a coluna vertebral. Beleza? E aí, como qualquer parte, qualquer fase do tratamento, esse paciente precisa de quê? De Pilates. Pensando que ele precisa de Pilates, eu elaborei uma aula para a gente trabalhar aqui agora com o paciente que tem a hérnia discal, tá? Aqui eu usei os dois processos da hérnia. Eu vou pensar tanto numa hérnia cervical, mas também vou pensar numa hérnia lombar. Aqui vão ser propostas de exercícios que funcionam, que tem um princípio, meio e fim, que a gente vai trabalhar na hérnia de disco. Então o que eu fiz? Estou usando o cinto de segurança, estou usando o push-through e estou usando duas molas longas para a gente dar uma certa carga para o nosso movimento acontecer. O que é interessante a gente pensar nessa hérnia de disco, né? Primeira coisa, o que eu vou fazer quando esse paciente chega para mim com uma hérnia de disco? Gente, primeira coisa, a gente vai dos exercícios mais simples para os exercícios mais complexos. Organiza então a aula de vocês para que ela comece com exercícios simples e à medida que eu vou evoluindo esse aluno, a gente passa para exercícios mais complexos. Não precisa de sair passando tudo quanto é exercício para o aluno se ele mal consegue ter controle, se ele mal consegue ter entendimento do que ele está fazendo. Vamos com calma. Primeira coisa que a gente vai passar para esse aluno é organização dessa aula. O aluno não precisa de entender de organização, quem tem que entender somos nós, então a gente vai passar organização. Então, o que eu estou fazendo? Exatamente como eu pensei nas outras aulas. Vamos otimizar nosso trabalho, vamos bolar uma aula que também eu, professor, não fico mexendo demais nos aparelhos, para não cansar vocês também, para a gente ter organização e saber o que a gente está fazendo, e vamos caminhar dos exercícios mais simples para os mais complexos. Então, o paciente, quando ele chega com hérnia, normalmente, se ela for aguda, esse paciente vai chegar travado. E aí, travamento também às vezes trava a gente quanto a atendimento, né? O paciente chega, qualquer coisa que encosta nele dói, tudo tá doendo, tudo tá incomodando. Então, quero que vocês também, quando pegar esses pacientes, tenham calma. Primeira coisa que nós vamos fazer é deixar o paciente em pé. Por que eu vou deixar esse paciente em pé? Porque se eu pegar esse paciente em pé, ele já veio até o consultório, até o Pilates em pé. Quando a gente senta, nós fixamos a pelve. Pelve fixa, para a dinâmica da biomecânica da coluna, a gente tem mais descarga de peso no disco quando eu estou sentado do que quando eu estou em pé. Então, por mais que o paciente quer sentar, quer deitar, vamos começar a brincar com ele em pé. Porque em pé tem menos carga do que quando eu estou sentado. Beleza? Por que eu tenho menos carga? Porque a dinâmica da coluna funciona muito melhor. Porque eu tenho pelve, eu tenho joelho, eu tenho tornozelos e eu consigo fazer dissociações. Por isso que ontem eu bati tanto na tecla da dissociação, porque é importante a gente dissociar o paciente que tem a hernia de disco, ou qualquer paciente mesmo, que a gente está trabalhando patologia de coluna, para a gente melhorar a ideia de descarga de peso. Então, eu começo, quando tem pacientes com bloqueio articular, eu começo no diafragma. Lembra para mim que os músculos do diafragma,
vem do processo tifóide do osso externo, cartilagens costais, costela flutuante, vai se inserir L1, L2, L3, ok? O diafragma, ele é o músculo principal da respiração e é um dos músculos que faz a estabilização da coluna lombar. Vamos começar a desbloquear, pondo esse paciente para respirar. Primeira coisa que a gente vai passar para o aluno é, fica aqui perto do aparelho, pode ser aqui, pode ser segurando se tiver necessidade, vamos colocar esse paciente para respirar. Então ele pode, concentrar, se você quiser fazer, um comando melhor para ele colocar uma mão no peito, uma mão na barriga, e a gente começar a pensar no seguinte: respira para mim, puxando o ar, jogando volume nos dois lados, tanto na mão de cima quanto na mão de baixo. Então eu puxo o ar e solto o ar. Estou jogando volume tanto em cima quanto embaixo, fazendo uma respiração tóraco-abdominal, ok? Faço ali 10 repetições. Depois eu começo, foca para mim só na mão de cima. Vamos começar a puxar o ar só jogando todo o fluxo aqui para mim na parte superior. Então ele começa a puxar o ar, pensando muito mais no tórax do que no abdômen. 8 a 10 repetições. Passa para o abdômen. Respira para mim, puxando o ar, estufando a barriga, e quando o ar sai, a gente murcha a barriga. Essa respiração jogando fluxo abdominal, jogando a consciência abdominal, vai trabalhar muito a parte diafragmática, tá ok? Então, essa parte diafragmática, ela vai ter uma condição da gente pensar em desbloquear o diafragma. Quando eu faço essa respiração, quando o ar entra, a barriga estufa, quando o ar sai, a barriga murcha, eu estou trabalhando o pilar central diafragmático, que está em L1, L2, L3. Isso já vai desbloquear a articulação. Então, o aluno já vai começar a ter uma condição melhor para eu poder deitar ele agora e trabalhar movimento. Esse aluno que está travado, ele ainda não vai conseguir fazer exercícios de grande complexidade. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Pacientes travados, a gente não vai passar nenhum exercício que fuja do plano sagital. Eu só passo exercício para quem está travado, olha isso, anota isso para vocês não esquecerem. Só passo exercício para quem está travado, exercícios de flexo-extensão. Porque a maioria das vezes, das desordens que a gente tem dentro das hérnias discais, ela está nesse plano. Esse paciente ainda não consegue fazer rotações, ou se ele ainda consegue, não está na hora de a gente insistir e ficar trabalhando rotação com ele. A gente já sabe que as rotações de coluna é onde o disco mais tem pressão. Se ele tem mais pressão nessa hora, eu vou evitar, porque o disco está herniado, o paciente está travado, a causar aumento de pressão dentro da articulação. Então, não vamos fugir do plano flexo-extensor. Coloque isso para mim, gente, por mais ou menos quase 2 meses. Tá? Depois de 2 meses, eu começo a passar movimentos em outros planos, de rotação e de inclinações laterais. Mas faça isso piamente. Eu sei disso. Se alguém já fez aqui curso presencial comigo, pode relatar até mesmo a aula da pós-graduação, porque eu também dou aula na pós-graduação. Então, quem já fez aula comigo, já foi meu aluno, eu já dei essa dica de você ficar no plano sagital e passar exercício de flexo-extensão. Quem puder compartilhar aí, se teve alguma melhora de algum paciente, me conta aqui, que vão me passar aí o que aconteceu, se teve essa melhoria, tá? Então, quem fez aula comigo, me conta aí se deu essa melhora. Por quê? Porque isso é uma dica, uma estratégia que eu uso aqui com o meu paciente. Eu não dou nenhum exercício para esse aluno que seja exercício só nesse plano sagital. Então, tudo que for flexão e extensão, vocês vão passar exercício para ele e para mim dessa forma. Pode ser extensão de joelho, pode ser extensão da cabeça, pode ser flexão de braço, extensão de braço, seja o que for. Pensa que esse aluno só precisa, naquele momento, exercícios de flexo-extensão, flexo-extensão, flexo-extensão. Ah, mas eu vou tentar trabalhar uma marmade. Não trabalha agora. Eu não estou proibindo, não estou preconizando aqui que a gente vai proibir desse aluno de fazer inclinação lateral. O que eu quero? Eu quero que esse aluno, por um momento, mais ou menos 2 meses, ele fique só no plano sagital. Beleza? Vou pegar o aluno e vou deitar o aluno.
A aluna vai deitar aqui para mim, barriga para cima, tá ok? Os dois pés apoiados na push-through. Se eu estou trabalhando com esse paciente comando, estou trabalhando construção de movimento, eu quero que esse paciente tenha lordose. Dá consciência para esse movimento acontecer. Lembra que quanto mais abaixo eu ficar, mais eu vou conseguir esticar as pernas. E esticando as pernas, eu vou alongar a estrutura da face posterior, o que eu não quero. Por quê? Não vai gerar resultados para esse aluno. Vai gerar somente ganho de ADM. Então, eu vou deixar proposital esse aluno um pouquinho mais para cima, para que aconteça menos tensão muscular no alongamento dele. Então, ó, vou começar com calcanhares. E olha para vocês verem, vou ficar com a perna esticada para vocês verem que angulação que eu estou trabalhando. Angulação segura, não está alongando nada aqui atrás. Mas eu estou dando movimento para isso acontecer. Então aqui, braço do lado, a gente vai trabalhar 8 a 10 repetições desse movimento de flexo-extensão. Vou passar para o movimento agora na pontinha dos dedos. Vou trabalhar a mesma coisa. Dobra e estica para mim 8 a 10 vezes. Parei aqui. Vou começar agora a tensionar um pouquinho e volta. Running. Vai e volta. Faço running. Paro aqui. Vou para o tendon stretch. Trabalhando os dois. Vou descer a perna, que agora eu vou construir uma sequência de exercício. Vou pensar agora em dobrar e esticar o joelho. Vou fazendo essa força unilateral. O que eu estou querendo aqui? Estou querendo dissociar a pelve. Pôr essa pelve com carga, a outra para estabilizar, criar conexões aqui. Vai e volta. Em vez de eu trocar, vamos explorar esse movimento. A perna agora começa dobrada. À medida que eu estico a perna, eu subo a outra. E aí eu volto. Sobe um, sobe a outra. 8 a 10 repetições. Mantém esticado. Vou dobrando o joelho quando eu estico a outra. 8 a 10 repetições. Vou parar a perna lá em cima. Vou para a panturrilha. 8 a 10 repetições. Se der, se esse aluno não tiver tanto desconforto, não tiver tão travado, dá para a gente trabalhar glúteo médio. Passo a perna para cá e vou trabalhar alongamento. Se ele for aquele aluno travado, que está gerando muito problema ali para nós, não vamos passar nada que fuja da flexo-extensão. Então eu não passarei esse exercício, tá? Mas como a gente está trabalhando, discutindo várias possibilidades de aluno, então a gente vai e volta. Depois daqui do glúteo médio, passa-se para cá, para a gente fazer piriforme. Vai e volta. Tá? E aí passaria para outra perna. Desço essa, vai e volta ela, né? Eu vou fazer a sequência para não ficar muito longo. Vai e volta, sobe e desce, dobra e estica, panturrilha, glúteo e piriforme. Foi a sequência que nós elaboramos. Vou deixar agora a barra aqui embaixo, tá? Vou pedir o aluno para subir um pouquinho mais, para a angulação ficar melhor. E eu vou começar sequências de exercício abdominais. Como que eu vou fazer esses abdominais com o aluno? Vou passar do mais básico para o mais avançado e vou chegar qual é o melhor para o meu paciente. Gosto das duas mãos apoiadas no joelho e o abdominal dele, se ele for fase, vamos colocar aí 0, fase 1, é ele só apertar a mão contra o joelho. Isso já vai acionar os abdominais. Então, a gente pode associar a respiração. Esse aluno aperta soltando o ar.
E volta puxando o ar. Aperta, empurra e volta de novo. Vocês vão perceber que a gente vai ter um trabalho muito diafragmático, muito de costelas, muito de abdominais, que é o que a gente quer com esse paciente, ok? Se for um paciente que dá conta de movimentar melhor, eu posso deixar a mão dele aqui e pedir para ele, ó, tocar o topo do joelho e voltar de novo. Toco o topo do joelho, volto de novo. Se é um paciente que tem mais condição, pode dar dinamismo para ele. Ele sobe tronco, leva para o lado. E volta de novo. Sobe tronco, volta de novo. É um paciente... Pergunta. A Mari Daniele 21. Gente, mas esse exercício alonga a cadeia posterior. Isso piora a dor. Afirmando. Tá, a gente não vai alongar a cadeia posterior, por isso que eu falei com vocês, lembra? Pra gente ficar com o paciente mais para cá, porque olha a angulação que a gente está trabalhando. Essa angulação não está alongando nada aqui posterior. Por isso que eu vou ficar com o paciente mais acima, diferentemente de eu trabalhar com o paciente aqui embaixo, ó. Olha o tanto de angulação de flexão de quadril que eu vou fazer. Agora eu já começo a sentir um tensionamento. Como eu não quero esse tensionamento, eu deixo o paciente lá em cima para que a flexão de quadril fique reduzida e você não alongue posteriormente. Então pode trabalhar dessa forma, que isso é totalmente seguro, que a gente não está alongando o tecido posterior, a cadeia posterior. Ok? Sim, faz sentido. Tá? Agradeço. Nada. Então, ó, tô aqui. Se esse aluno tiver condição de evoluir nos abdominais, a gente vai fazer isso, ó. Vou subir tronco e aí eu posso esticar as pernas. E vou voltar de novo aqui. Tá? Então, olha o que eu fiz. 4 abdominais. Basicão, ele só aperta, evolui ele subindo, dinamismo terceiro, esticando as pernas o quarto. Seria uma condição bem mais para um paciente que pode ter hernia de disco, mas isso vai depender muito do que chega para a gente naquele momento, tá ok? Então, eu já vou colocar o aluno nessa posição. Vamos aproveitar essa posição para a gente também brincar um pouco mais com ele. O aluno continua com o pé aqui e eu posso simplesmente pedir para ele segurar atrás do joelho e pedir para o aluno abraçar a perna. Então ele abraça a perna, conta ali 30 segundos, né? Volta, abraça a outra, também conta ali por mais ou menos 30 segundos. Ok? Vou sair dessa posição e vou trabalhar com o aluno na posição lateral. O aluno vem para a posição lateral. Se precisar, pode usar travesseiro, pode usar o próprio braço de travesseiro do aluno. Perna dobrada, ok? E aí a gente vai começar a trabalhar também essas ativações para já começar a pensar na base da pelve. Pensar no fortalecimento dos músculos pélvicos que vão gerar estabilidade para o quadril. Nessa posição, a gente começa trabalhando a ostra. Eu abro o meu joelho jogando o meu pubis para frente. E fecho de novo. Então eu faço uma força para abrir, como se eu fosse mostrar a minha virilha, como se eu quisesse alongar essa estrutura de adutor, tá? O que não pode acontecer é esse aluno desabar para a rotação. Vou ficar aqui. Se esse paciente for aquele nosso paciente que é travado, a gente não vai passar nada se não fosse num plano flexo-extensor. Então eu não passaria essa sequência de exercício. Beleza? Vou te ensinar a fortalecer de uma outra forma. Então a gente abre e fecha 10. Abre e fecha tirando o joelho e tirando o pé. 10. Subindo os dois e volta. Tá? Pensa em estabilizar aqui, ó. Abrir e fechar. Deu para evoluir? Põe esse aluno numa pranchinha lateral.
importante para essa prancha lateral ser uma prancha básica. Não estou ainda com um aluno que consegue fazer aquela prancha maravilhosa que várias pessoas conseguem fazer. Então, ó, ombro descarrega peso, né, em cima do cotovelo. Toma cuidado que eu não posso ficar com o braço aqui, ó. Olha para vocês verem onde está a linha do meu cotovelo com a linha do ombro. Eu tenho que alinhar uma com a outra. Oi? Uma pergunta. A Larissa, ela perguntou assim, e quando o aluno tem hipercifose torácica e hérnia lombar, não consegue ficar em decúbito dorsal? Se não conseguir ficar em decúbito dorsal, a gente vai pensar em trabalhar com esse paciente sentado, tá? Se ele for aquele caso muito de incômodo, aí a gente, muitas das vezes, né, é o que eu até falo com vocês em cursos, às vezes o paciente tem um grau tão difícil de tratar a hérnia, que aí a gente tem que passar, né, prescrever para o aluno, para ele fazer a fisioterapia convencional, ter o alívio de dor com as medidas da fisioterapia, de osteopatia, seja do que for, e aí depois esse paciente voltar a ser encaminhado para a gente no Pilates. Porque às vezes é preciso de um tratamento mais individualizado, né? Que a gente faça tração da coluna, que a gente faça tração em articulações. Então, nesse tipo de caso, se ele não conseguir, a gente vai pensar em trabalhar com ele em pé, depois a gente prescreve uma aula sentado, tá? A Carla Fernandes. Mielopatia cervical, pode fazer esses exercícios? Sem problema algum, tá? Pode fazer. Então, tem mais aí? Não? Então, ó, a gente volta lá. Vou descarregar o peso do ombro em cima do cotovelo. E aí a gente pode brincar só com as ativações até então. Não precisa de passar aquela prancha boa para o aluno. Então, o que eu vou pedir para o aluno? Para ele sempre empurrar o chão para mim, para a gente ativar a cintura escapular. E ele vai tentar criar o máximo de espaço entre a lateral do tronco com o chão. Então, quanto mais longe você conseguir ficar do chão, melhor. Põe o aluno aqui para respirar. Põe o aluno aqui para movimentar braço, para dar consciência para ele. Ele pode vir nessa direção. Tá? O que ele não pode fazer? Desabar. Eu estou construindo o movimento com ele, construindo adaptações. Então, você empurra. Você sempre cria esse espaço entre costela com o próprio chão. Daqui dá para dar apoio para ele brincar de vai e volta perna, de subir e descer perna, tá? Dá pra gente trabalhar essa ativação e brincar um pouco com rotação, e aí ele voltar, até ele conseguir, de fato, tirar e voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Construir. Por que eu estou ensinando vocês a construir? Porque cada paciente que vocês tiverem lá vão ter uma característica de força, de dor, de condição, e aí a gente vai escolhendo ali o que for melhor para o aluno naquele momento, ok? Fiz com ele de um lado, obviamente eu fiz com ele do outro. Hernia de disco, a gente tem que pensar que a gente tem que incluir exercícios de extensão naquele momento, em qualquer fase da aula, o que eu conseguir de extensão, eu tenho que trabalhar a extensão com ele. A maioria das hérnias, o paciente, quando faz a extensão, dói mais do que fazer a flexão. Por quê? A gente vai pensar o seguinte. Deixa eu pegar um disco aqui. Finge para mim que isso aqui é um disco intervertebral, ok? Vou ficar de lado para vocês verem. Então, o meu disco está aqui, ó, nessa posição de lado. Quando eu faço flexão da coluna, o peso do meu corpo, desse empilhamento das vértebras, vai para a parte anterior. E olha o que acontece. Quando ele vai para a parte anterior, vocês vão ver que fica muito mais conteúdo na parte posterior. Porque todas as vezes que eu espremer esse pedaço aqui, o núcleo do disco tende a ir para trás. Quando eu faço a extensão da coluna, eu aperto aqui e o núcleo tende a ir para frente. Quando eu faço a torção da coluna, aqui não vai dar porque esse disco está cheio, é como se eu fizesse isso daqui com ele, é a hora que ele tem mais pressão. Então veja bem, a maioria das hérnias de discos, elas são posteriores porque nós durante o dia a dia fazemos muito mais flexão, que joga esse conteúdo para trás, do que extensão.
Então, é interessante, dentro das hérnias discais, a gente trabalhar a extensão do aluno. Como que eu vou fazer essa extensão? Com o que der para fazer. Se você falar comigo assim, ó, eu trabalhei a extensão com ele, ele ficou sentado e pedi para ele olhar 10 vezes para o teto. É uma extensão? É uma extensão. Foi aquilo que você conseguiu com o aluno. Aluno que chega muito, muito travado, ele não dá conta de deitar a barriga para baixo. O que que eu faço? Eu saio recolhendo todas as almofadas que eu tenho aqui no estúdio. Mais de uma. Coloca esse aluno deitado de barriga para baixo com um tanto de almofada aqui. Vocês concordam comigo que se eu deitar com tanto de almofada aqui, vou insinuar que eu tô com cheio de almofada. Eu vou ficar assim, não vou? Então eu tô em quê? Em flexão. Passa ali 1 minuto, tenta tirar uma das almofadas. Eu estava aqui, desci um pouquinho. Vou tirando a almofada. Vou tirando a almofada. Até eu conseguir, por exemplo, uma almofada. Concorda comigo que esse aluno estava em flexão e à medida que eu fui conseguindo um certo relaxamento ali, eu tirando cada vez mais a almofada, eu parti de uma flexão e caminhei para uma extensão? Às vezes, gente, o aluno não dá conta nem de fazer a extensão de um swan. Então, se ele tiver muito travado, vocês vão notar que ele não vai ter essa condição de extensão tão clara, tão bonita. E não adianta você ficar lá, isso, tenta. Ele não vai conseguir, tá? E aí tem uma dica que eu vou passar para vocês também quanto às extensões. A extensão da hérnia de disco, eu quero que vocês trabalhem lá no limite da dor. Sim, não é tão confortável para o aluno, mas é o que é bom para ele e é o que a gente vai passar. Então você vai falar com o aluno o seguinte: nós vamos fazer a extensão, quando chegar lá na dor, você volta para mim. Não passa comando para a extensão ser antes do padrão da dor. A gente vai precisar de insistir com ele que a extensão tem que ser feita lá até o limite, até o arco da dor. Se possível, faça, por exemplo, ali, movimento associado à respiração. Eu posso parar lá onde dói aqui, ó. Eu puxo o ar, solto o ar, lá onde está doendo, volto de novo, né? Assim como o movimento, por exemplo, de extensão, aqui embaixo. Eu tento subir, nossa, só vai até aqui. Para aqui em cima para mim, puxa o ar, solta o ar e desce de novo. Ou faz a extensão completa, se você conseguir. Chega aqui em cima, puxa o ar, solta o ar, desce de novo, tá? Então, essas extensões, elas vão ser trabalhadas na forma, do jeito que vocês conseguirem trabalhar com aquele aluno naquele momento. Nem sempre essa extensão ela vai ser totalmente boa, totalmente bonita, né, de ser feita, aquela coisa toda. O que vocês conseguirem de extensão, põe mais de um exercício de extensão dentro dessa aula, mas não deixa de colocar alguma coisa de extensão numa aula para um paciente com hérnia de disco. Sempre respeitando isso. Vai até o limite da dor e lá na dor a gente faz esta condição de associar respiração ou não associar respiração, porque isso vai ser muito importante para o nosso aluno, ok? Bom, depois que a gente fez o exercício aqui sentado, a gente pode partir para exercícios, por exemplo, deitado, né? A gente pode partir para exercício sentado. O aluno pode sentar, talvez fica melhor, né? A gente tirar uma mola para ficar mais fácil para esse aluno, tá? Se for um aluno de hérnia cervical, beleza, vai funcionar do mesmo jeito. Sendo hérnia lombar, também vai funcionar do mesmo jeito, porque ontem, inclusive, nós construímos exercício e houve até uma pergunta: por que passar exercício de ombro para quem tem um problema lá na coluna? Porque a gente trabalha no Pilates o corpo todo. Então aqui, ó, chegou a pergunta. Chegou uma aluna para mim com cervicalgia avançada, com irradiação nos membros superiores. Beleza? Isso tem alguma dica? Tem. Vou passar, inclusive, até agora. Tá? Então, aqui, ó. Posso ficar aqui, ó, coluna alinhada, e a gente vai começar, ó, a trabalhar um movimento de alcance. Vou lá para cima, volto de novo. Vou lá para cima, volto de novo. Posso parar lá em cima
e trabalhar só a escápula. Posso pôr mão na cabeça, enquanto essa escápula ganha para cima, a gente abre a rotação e volta encaixando. Escápula ganha, eu vou para a rotação e volto de novo. Para esses pacientes que têm a cervicalgia e têm essa irradiação, na maioria das vezes, se for uma hérnia discal, ela irradia normalmente para o mediano. Essa pessoa vai começar a sentir bem a nível medial mesmo aqui, bem a nível mediano mesmo, alterações sensitivas nos 3 dedos, tá, da mão. Então o que a gente pode fazer? Mobilização neural para o nervo mediano. É a melhor coisa que a gente pode fazer naquele momento. Então, precisa, para a mobilização neural, o braço ficar numa angulação abaixo de 90 graus. Então, vamos pensar que esse aluno está aqui ó, a 45, tá? Mais ou menos 35 a 45 aqui, né? 45 mesmo seria aqui. Nós vamos pensar aqui por volta de uns 30 graus, mais ou menos. Palma da mão fechada. Fechada no sentido de eu estar fechando os dedos aqui, ó, fazendo adução dos dedos. Vou deixar aqui do lado. Não precisa de jogar peso. Eu não quero que jogue peso. Eu quero que vocês busquem fazer uma depressão desse ombro. Então, olha a mobilização neural. Eu vou deprimir. Ao invés de eu deixar ele aqui, eu vou buscar descer o máximo possível esse ombro. Descendo esse ombro, crescendo a coluna, eu vou pensar em levar orelha em direção ao ombro oposto. Orelha vai em direção ao ombro oposto. Isso é a mobilização para o nervo mediano. Vocês podem usar dessa forma. Posso evoluir saindo daqui e fazendo isso, ou seja, que ficaria melhor se ele tivesse mais baixo. Não, acho que vai dar. Tá vendo? Ó, eu estou numa angulação a mais ou menos 45 graus. Eu vou descer o meu ombro o máximo possível e vou brincar com a mobilização. Não faz aqui na mão flexão dos dedos. Os dedos têm que ficar abertos para tensionar mais o nervo mediano. Vai e volta. Pode ser feito isso numa parede. É bom vocês passarem, inclusive, como um para-casa para esse aluno. Ele fazer essas manutenções dentro de casa, né? Encostou lá na parede, ó, e faz a inclinação lateral. Ou então, gente, dá para fazer assim, ó. Proposital, você deixa o aluno sem travesseiros. O aluno vai deitar aqui, ó, e ele vai ficar sem esse apoio aqui. Por quê? Porque eu quero aquela inclinação lateral que eu fazia do pescoço. Só que agora eu estou pensando no outro sentido. O meu pescoço está preso, está parado. Quem eu vou brincar de movimentar vai ser o punho. Vou vir mais para cima para tirar um pouco a angulação de 90 graus, tá? Então, ó, vai e volta aqui, ó. Mobilização para o nervo mediano. Silvio, posso extensão da coluna na meia-lua? Boa. Só que a extensão da coluna, ela vai abrir as vértebras muito torácicas, que é uma das dicas, Silvio, que você precisa de ter. Então, até tô te pedindo aqui, ó, um obrigado, né, por você alertar isso, porque além dessas mobilizações que a gente pode passar para nervos medianos, radiais, lunáceos, o que for, a gente tem que trabalhar com esse paciente muita mobilidade da coluna torácica. E essa mobilidade, por exemplo, como uma dica aqui que o Silvio está até mandando aqui como pergunta, mas na verdade ele já construiu essa linha de raciocínio, é trabalhar as extensões na torácica. A gente vai abrir essa vértebra, a gente vai criar conexões com esse tecido. Então, inclua exercícios de mobilização torácica num paciente que tem essas hérnias cervicais. Por exemplo, poderia ficar de lado também, né? E trabalhar o movimento da torácica. Prende o quadril, e aí na hora de abrir, eu abro todo mundo, ó. E volto de novo. O quadril fica preso e é o tórax que eu estou buscando abrir. Então, uma mobilização da coluna torácica em rotação para trás. Então, é um exercício muito interessante de vocês trabalharem. É um exercício que vai gerar conforto para o aluno. Porque para as patologias de hérnia, eu preciso de incluir exercícios de mobilidade de quadril, assim como
exercício de mobilidade de torácica com paciente com uma hérnia cervical. Tá ok? Então, fiz os movimentos aqui que a gente tinha que fazer, né? Se esse aluno tiver uma hérnia mais avançada, né? Uma fase mais simples de fazer a hérnia, a gente pode brincar até com abdominal. Põe esses pés aqui, ó, mão no chão. E aí o aluno vai, ó, subir e descer, subir e esticar, parar esticado e só subir e descer, tá? Tem várias possibilidades da gente trabalhar com esse paciente com hérnia. Mas eu quero alertar para vocês alguns exercícios, por exemplo, como esse daqui, ó. O aluno vai pôr os pés e aí ele vai fazer isso. Subir o bumbum e descer. Concorda para mim que quando eu subo o bumbum, a minha coluna está tentando vencer a barra e, consequentemente, como tem carga, ela está querendo vencer a carga? Imagina, então, um exercício de footwork clássico no Reformer. Estou deitado de barriga para cima, as ombreiras aqui nos meus ombros, e aí na hora do footwork, eu não tenho que fazer um esticar das pernas para vencer a resistência da mola? Então, muito cuidado se esse paciente tiver hérnia de disco, só que do tipo Schmoll. O que é a hérnia de Schmoll? Vou explicar. Oi. Pergunta. Daiane Oliveira. Uhum. Cervical retificada também funciona esses movimentos? Funciona. Só que retificações, na verdade, é pior do que a hiper ou cifose ou lordose. Uma coluna cervical retificada, ela está perdendo mobilidade. Se ela está perdendo mobilidade, ela está mais predisposta a herniar. Ela está tendo aí mais compressão, mais chance de ter uma hérnia de disco. Tá? Então, pode já aplicar até mesmo como um preventivo. Então, se, como eu estava falando, essa hérnia for uma hérnia do tipo Schmoll, isso é muito comum vocês verem em exame de ressonância magnética, hérnia do tipo Schmoll. Ou então tem gente que chama isso de hérnia intraesponjosa. O que está acontecendo numa hérnia intraesponjosa? Eu tenho o corpo vertebral, um disco intervertebral. Então eu tenho corpo aqui, o disco fica por cima do corpo. Tá? Na hérnia clássica, você fez um movimento, vamos pensar agora que eu estou de lado, você fez um movimento para cá, esse conteúdo do disco veio para trás, tocou uma raiz nervosa, porque aqui está o ligamento longitudinal posterior, vai sair da medula aqui os nervos para fazer os pares de nervos espinhais, e aí o paciente vai ter dor, de fato, com parestesia. Agora imagina que a gente está vendo o disco de frente. Na hérnia do tipo Schmoll, não acontece no disco nenhuma alteração, maioria das vezes, na borda. O que acontece? Esse disco começa a entrar para dentro do corpo vertebral, tanto para cima quanto para baixo. A gente chama essa hérnia de Schmoll. Hérnia de Schmoll, então, é uma hérnia que a gente vai chamar de intraesponjosa. Ela vai comendo o processo do osso como se ela cavasse um buraco aqui para o teto, como se ela cavasse um buraco para o chão, e o disco que tinha que ficar nessa superfície começa a invaginar para o próprio corpo vertebral. Essas hérnias normalmente são hérnias de desgastes, são hérnias degenerativas. E a maioria das vezes, quando vocês pegarem paciente que tem hérnia de Schmoll, vocês vão notar o seguinte: o paciente sempre tem hérnia de Schmoll em mais de um ponto de corpo vertebral, né? Então é difícil assim, hérnia de Schmoll em L3, L4. Não. Vai ter presença de hérnias intraesponjosas em segmentos L3, L4, L4, L5, L5, S1. É muito comum ter vários, porque o processo degenerativo ele começa a acompanhar toda a região da coluna, tá? E eu tenho aqui um caso de um paciente que tem hérnia de Schmoll, novo, ele tem uns 40 anos mais ou menos, e ele me procurou, ele já faz pilates comigo, já deve ter uns 7 anos mais ou menos. E aí ele me procurou, porque estava tendo sucesso com o tratamento fisioterapêutico e tal. E aí o médico falou, tenta pilates e tal, chegou até as minhas mãos e eu comecei a reabilitar ele.
Esse meu paciente, se eu mostrar para vocês o que ele faz, gente, ele tá absolutamente assim, zero dor. Eu dou uma aula para ele ultra pesada, mas é um exercício que eu quero chamar a atenção de vocês, esses exercícios que tem compressão do disco nesse sentido. Como eu falei, se eu tenho um ombreira aqui e vou trabalhar um reform, um footwork, a gente não faz isso para vencer, então vocês concordam comigo que o corpo, o carrinho, né, ele quer aproximar da tensão da mola, de recuo da mola, então ele quer fazer compressão. Então, para esses tipos de hérnia, que são hérnias de Schmoll, eu gostaria que vocês maneirassem um pouco com as cargas. Toma cuidado que isso pode gerar uma condição de dor para o aluno. Não estou falando que não tem que fazer footwork. Pode fazer, mas não brinca de colocar muita mola para ele, né? Explora mais o movimento dele dos footworks, por exemplo, trabalhando às vezes umas carguinhas unilaterais, que você não precisa de colocar tanta mola, tá? Então, brinca, toma cuidado, nada que tenha esses pesos. Eu não sei como é que chama as coisas da academia, mas tem aquelas barras que tem o pessoal fazer agachamento, né? Que põe a barra aqui nas costas e aí vai fazendo tipo um agachamento, acho que é agachamento guiado, sei lá, que vai fazendo assim. Então, imagina um paciente que tem hérnia de disco, também está fazendo pilates com vocês e está trabalhando ali musculação, um outro treino dele, musculação. Um tipo de exercício desse só piora a hérnia dele, porque eu estou gerando compressão e essa compressão ela não vai ser bem-vinda nesse momento. Então, é bom a gente evitar, é bom a gente brincar, né, com esse aluno e pensar sempre nesses movimentos acontecendo ali, mas de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim. Tá ok? Dúvidas aí, gente, com hérnia? Não? Então, gente, olha o tanto de conteúdo que nós já passamos nesses dias. Nesses 3 dias foram muitos conteúdos, muitas discussões clínicas. Eu mostrei para vocês como é que a gente faz um raciocínio clínico de um paciente que tem hérnia de disco, de um paciente que tem lombalgia. E isso, para mim, é o mais importante da gente pensar, né? O que eu quero que vocês entendam na nossa semana da reabilitação? Que vocês são realmente capazes de tratar, né? De tratar esse paciente, de ter toda a questão voltada para essa linha de raciocínio que eu quero que a gente construa sempre com o paciente. Também pensar na questão da gente otimizar também o nosso trabalho, que isso é importantíssimo, a gente sempre ter, né, os resultados, a otimizar mesmo ali, né, todo atendimento. Então, não esqueça de curtir isso que a gente está passando, esses comentários, né? Desculpa os comentários, a nossa live. E, gente, compartilha, pelo amor de Deus, com seus amigos. Isso vai ser importante para a gente ter mais força na nossa semana da reabilitação e, consequentemente, para a gente alcançar o máximo de profissionais, né? E capacitar o máximo de profissionais possíveis na hora dessa linha de raciocínio para a reabilitação. Tem perguntas? Bom. Exatamente o que você falou, Marlon, porque a Sueli, ela falou que operou e não consegue achar um profissional como você. Mas depois de toda essa aula, né, tem muito profissional que pode aprender e tratar os pacientes como você, né? Com certeza. Gente, eu tive nessa minha vida de profissional vários acertos, ótimo, mas eu também tive vários erros. Eu já tratei de uma forma que não funcionava, não fazia sentido para mim, porque eu não tinha tanto conhecimento e, obviamente, eu fui estudar para conseguir ter uma capacitação melhor para poder trabalhar com esses pacientes, né? Então, como a gente está aqui discutindo sobre essas aulas, né, sobre o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, pensa sempre que uma aula, quando eu vou montar, ela tem que ter um princípio, ela tem que ter um raciocínio, um princípio, meio e fim. Agora, imagina tudo que a gente aprendeu aqui, né, com 3 aulas que a gente foi feito, né, nessas 3 semanas. Imagina então se eu conseguisse proporcionar para vocês mais de 80 aulas. Ficou interessante, né? Então, se a gente pensar que tem mais de 80 aulas disponíveis para vocês estudarem, para vocês guiarem um tratamento, ficaria muito mais interessante e acho que com certeza faria mais sentido para todos vocês. Assim como já fez para mim muito sentido eu ter esse entendimento todo junto com as patologias da coluna vertebral, né? E por isso, aqui, né, sobre a nossa semana do especialista em coluna,
eu criei um curso todo trabalhado com mais de 80 aulas para sempre pensar na reabilitação e no conforto que a gente pode gerar para os nossos pacientes. Esse curso que eu criei, ele é dividido por módulos, então fica muito mais fácil de você buscar sobre o que você quer trabalhar. Por quê? Porque cada módulo é um segmento vertebral. Se você tem dúvida em cervical, é fácil você ir lá acessar somente a parte cervical. E outra coisa, organizei esse curso todo voltado para as patologias. Fica fácil você identificar, porque se eu quero ver algum paciente para vocês que tem hernia de disco, né? É um laudo de hernia de disco, é uma avaliação que vocês precisam fazer de hernia de disco. Ficou fácil agora, por quê? Porque você consegue, dentro desse curso, ir lá na hernia de disco e já pensar nos aparelhos, que eu também facilitei a vida de vocês. Por quê? Porque hernia de disco está separado lá por aparelhos. Então, se a dinâmica da aula de vocês, eu queria trabalhar com esse paciente na chair, como nós fizemos ontem, fica fácil porque vocês vão conseguir ir lá na hernia de disco e já pensar numa aula já de chair, porque já está separado chair e hernia de disco, e assim por diante. E com tudo isso, pensando também, né, na nossa praticidade, o que eu bolei dentro desse curso? Eu trouxe um time de especialistas e esses especialistas estão juntinhos comigo dentro desse curso que eu vou passar para vocês, tá? Esse curso, ele foi criado pensando sempre, né, no maior compartilhamento que eu consigo fazer, na maior capacitação que eu consigo fazer com profissionais, para que você, obviamente, sinta-se um profissional capaz de poder tratar essas patologias e que você não fique parado, perdendo tempo e dinheiro, não conseguindo ter resultados com esses pacientes que precisam, de fato, tratamento e como a própria Sueli mesmo disse aqui, a dificuldade que é de achar um profissional que é capaz de entender, de conduzir e bolar, né, traçar aí todo um atendimento. Eu vou falar para vocês sobre o meu primeiro bônus que eu vou dar nesse curso. Primeiro profissional que eu estou trazendo para vocês junto do meu time, sabe quem é? Minha grande amiga, Thalissa Laranjeiras. Ela faz parte do bônus que eu vou proporcionar dentro desse curso. O que seria isso? Thalissa elaborou uma aula para esse meu curso, uma aula de Match Pilates, para você a poder aplicar essa aula junto com seus alunos e principalmente, lógico, claro, pensando nas patologias de coluna. Então, este é o meu primeiro bônus que eu tenho, uma aula de match com a Thalissa Laranjeiras, que está gravada, e aí fica fácil de você conseguir conduzir ali, porque pode parar, tem a vantagem, né? Todo um curso, quando ele é online, ele tem a vantagem, a possibilidade de você ter calma, respirar, poder fazer suas anotações, diferentemente de um curso, igual tá aqui numa live, que não dá para fazer essas perguntas a todo momento, então fica muito mais fácil. Então, a primeira pessoa, profissional que está dentro do meu time, enriquecedor, é a Thalissa Laranjeiras, com um módulo aí de Match Pilates. Segunda profissional que eu vou trazer dentro do meu time é a Paula Cavalcante. Paulinha Cavalcante, como vocês sabem, o tanto que Paulinha é capacitada, né, para falar principalmente de estratégias de marketing, eu pedi Paulinha para incluir dentro desse curso uma aula bônus para trabalhar o quê? Como você pode ir para o meio digital e captar clientes que têm condições de dor na coluna. O que eu posso fazer para chamar a atenção de quem tem dor na coluna, né? E esse paciente essa pessoa, né, virar paciente, virar um público-alvo para você. Então, isso seria a estratégia que você vai aprender dentro desse curso a elaborar a capacitação dele e a captação dele para você trabalhar com essas patologias, ok? Meu terceiro bônus que eu tenho nada mais é que Juliana Renó. Estou trazendo a Juliana Renó para dentro desse curso, gente, para falar de exercícios em vários aparelhos de Pilates, uma aula exclusiva da Juliana Renó. E Juliana é uma grande influencer aqui, uma grande profissional, que inclusive tem comunidade, né? Então, Juliana me disponibilizou uma aula para eu colocar dentro desse curso para você ter como bônus uma aula da Juliana Renó. Depois eu tenho, pensa bem, tem 4 aparelhos, né? Classicamente o estudo de Pilates. Mas tem um aparelho que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade,
que eu inclusive desmistifiquei isso na aula de terça-feira, mas eu estou trazendo, vamos dizer assim, respeito a todos os profissionais, mas eu vou dizer a vocês o seguinte, uma das profissionais que mais entende de Barrel nessa vida, que eu conheço, que eu tenho contato, é Marcela Contursi. Então, estou trazendo a Marcela Contursi também como um excelente bônus para esse curso. A Marcela elaborou uma aula de lombalgia, de dor lombar no Barrel. Então, pensa o que é ter uma aula rica dessa da Marcela Contursi dentro de um curso, dentro de um segmento ali de aulas dentro do Barrel, tá? Depois eu também estou trazendo Mari Dias para elaborar uma estratégia de aula com vocês, de aulas, né, de construção de exercício, de construção de movimento, que a Mariana Dias vai trabalhar com você também nessa aula bônus. Pensou que acabou? Acabou não. Eu também estou trazendo a Maria Lina com uma aula exclusiva para esse curso de escoliose. E aquele paciente que tem escoliose e tem dor na coluna lombar? O que fazer? O que não fazer? O que tem de pesquisa científica mostrando resultados dentro das questões da escoliose? Então, além disso, para finalizar o nosso bônus, eu também estou trazendo o Israel, que vai falar de mídia social, né? De Instagram. O Israel, para quem não conhece, né? Israel tem quase 1 milhão de seguidores, domina demais o assunto e ele traz para mim uma aula para destravar o seu Instagram, para você aprender estratégias de conteúdo que chamam a atenção e que pode gerar, obviamente, resultados para vocês dentro do curso, né? Então imagina, são 7 profissionais nesse meu time, cada profissional com uma aula, né? E eu busquei mais ou menos uma informação diante disso tudo, né? Pensando em aulas avulsas, assim, para a gente construir algo que fique bom para todo mundo, vamos pensar assim. Mas imagina só você, profissional, conseguir atender de fato o seu paciente com toda a segurança. Imagina só você realmente ser referência de atendimento no seu espaço e na sua cidade, né? Imagina médicos te indicando o paciente porque você realmente é capaz de estar gerando resultados. Médico, gente, você não precisa de buscar indicação, chegar lá, por favor, me indica. Mostra resultado para você ver do que você está fazendo, se ele não passa a te indicar. Ele quer sucesso da cirurgia dele e, obviamente, ele quer quem consiga conduzir e gerar melhores resultados ali para ele, tá? Então, com certeza, né, você também, obviamente, com todas essas estratégias, vai conseguir, inclusive, trazer mais alunos para dentro do seu espaço, conseguindo otimizar as suas aulas, conseguir cada vez mais engajamento e, obviamente, né, eu vou dizer a vocês o seguinte, ter segurança. Eu acho que quando a gente tem segurança, isso é tão bom, porque o próprio paciente enxerga isso em você e já confia. E acredito, gente, piamente, por todo esse tempo que eu tenho de profissão, que uma das coisas que eu mais gosto num tratamento é quando o paciente tem segurança no que eu estou fazendo. Nada adianta se esse paciente não confia na sua responsabilidade e não confia na sua condução de um atendimento personalizado, único e específico. Eu acho que isso é muito importante para o tratamento para vocês, tá? Mas não vamos enrolar, vamos à questão do preço, né? Imagina então cada aula dessa sendo aulas avulsas. Vamos pensar assim. Acabei de lembrar de uma coisa. Tem mais um bônus muito exclusivo. Isso é difícil de achar em cursos, principalmente curso de coluna. Eu fui atrás, né, de uma advogada e essa advogada fez para mim, elaborou para mim um plano de um contrato que você vai ter para trabalhar com essas patologias. Um contrato que a gente vai fazer de assinatura mesmo do próprio paciente, um contrato que também te dá segurança para você atender esses pacientes e é um contrato que vocês vão usar dentro do estúdio de Pilates de vocês, tá? O contrato é um contrato modelo, vocês vão só alterar os dados do contrato com o nome de vocês, com o nome do paciente, e aí esse paciente vai ter aí um guia, né, para saber também das suas responsabilidades e vice-versa, e eu consegui isso com essa advogada. Então, além do meu time de 7 profissionais com conteúdos voltados para toda a questão voltada do Pilates, eu ainda vou disponibilizar para vocês um contrato modelo para vocês aplicarem diretamente com o paciente de vocês, vindo do método Pilates e trabalhando ali toda essa questão.
Então, imagina só quanto custaria ter somente os bônus que eu estou ofertando para vocês. Gente, há de convir comigo porque esses bônus, esse time, pelo amor de Deus, isso já é um congresso que eu já estou ofertando, tá? Então, veja bem, para esse time, eu busquei mais ou menos umas informações com eles. Esse curso sairia basicamente só pela parte bônus, 7 profissionais. Joguei aqui vendendo aí aulas a R$ 97 que eu coloquei aqui. Só de bônus, vocês pagariam R$ 679. Advogado, você já vê que é facada. R$ 300 mínimo de um advogado para poder fazer essa assessoria personalizada de um atendimento, né, de uma construção de um contrato com profissionais do método Pilates. Então, só 679 com mais R$ 300 de um advogado, só aí de bônus seria R$ 979 um curso desse tipo que eu estou falando com vocês. Agora pensa bem, tem ainda a parte do curso em si. O curso está com mais de 80 aulas personalizadas em teoria, personalizadas em práticas, exatamente para você ter segurança e para você não ficar parado no tempo enquanto está todo mundo se especializando. Para essa aula, eu sei que quem já fez curso aqui comigo sabe muito bem, quando eu tenho esse curso, que não exatamente é o online, quando eu vou dar curso de coluna e ele é de modo presencial, esse curso meu presencial ele é vendido a R$ 597. Quem já fez curso sabe o valor e é exatamente esse valor que eu vendo do curso. 597. Como esse curso, né, que eu estou trabalhando com vocês, ele é um curso mais completo, vamos dizer assim, do que o meu próprio presencial. Por quê? Mais completo porque tem esses bônus que eu estou ofertando. Então é uma forma de vocês trocarem a experiência do online. Sabemos claramente o quanto que é importante um curso online, porque eu também vou dar 1 ano de acesso para você poder estudar. Então, não tem nem o que falar, porque 1 ano de acesso a mais dá tempo suficiente para você rever todo esse conteúdo. É muita coisa, eu sei, mas 1 ano dá para a gente ter todo o entendimento claro e por aí vai. Tá? Esse curso que eu faço presencial, ele custa R$ 597. Para esse curso meu online, ele é vendido a R$ 697. Então, R$ 697 mais os R$ 997, esse curso sai por R$ 1.694. Ok? Estou somando o bônus do curso mais o que tem de conteúdo na plataforma. Então, 697 do curso, mais esses 997, esse curso vai para 1.694. Mas beleza, como eu falei, né? Vocês poderiam falar comigo que não tem tempo, ok, né? Estou dando 1 ano de acesso do curso, né? Mas vamos ao valor. Para quem fizer a matrícula desse curso, eu limitei algumas vagas exatamente porque vai ter uns mais bônus ainda para eu poder ofertar para vocês. Esse curso de 1.694 para agora, para vocês adquirirem esse curso, eu vou ofertar ele a R$ 497. Gente, olha isso. Um curso com mais de 80 aulas, mais todos esses bônus, ao invés de vocês pagarem R$ 1.694, eu vou ofertar esse curso por R$ 497. Ok? Então, como nós discutimos, se você não tiver tempo, tem 1 ano de acesso para o curso. E eu entendo também a situação financeira de várias pessoas, né? Às vezes é difícil, né? Você obter esse dinheiro e tal. Né? O curso pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 49,60. Gente, isso não custa nenhuma bola do nosso Pilates, que é uma das coisas mais, sei lá, é um kit de banda elástica da Shopee, é um R$ 46,90 por mês, tá? Então veja bem, esse curso, ele é uma das coisas mais completas que tem no mercado, vocês podem verificar, tá? Pelo preço, pela qualidade de entrega desse curso, pelos bônus, que para mim só os bônus já é suficiente. E pensa bem, você adquirindo esse curso a R$ 497, 1 ou 2 pacientes que você adquirir exatamente aplicando as técnicas que vocês irão aprender, isso já paga o curso. Então, é uma proposta muito enriquecedora e muito tentadora que eu acho que vocês poderiam pensar. Pensar por pensar,
eu ainda dou uma garantia desse curso, eu sei do que eu estou falando, eu sei exatamente essa condição de trabalho do curso, tá? Eu estou dando 7 dias, assim que você comprar o curso, você tem 7 dias para você experimentar. Se você não gostar, pode fazer o cancelamento, mas eu tenho garantia, sei do que eu estou falando, que você certamente vai amar o conteúdo e vai aplicar, obviamente, ele ao longo do dia a dia, tá? Tudo bem, você pode pensar que esse curso não é para mim. Tá, eu entendo, né? Se você acha que é assim, eu entendo que você já tem conhecimento. Obviamente, para você estar aqui, estar estudando, conhecimento, eu tenho certeza que você já tem, gente. Isso é fato. Mas aumentar esse conhecimento e enriquecer ele, certamente esse curso é para você. Então, não tem desculpas. O curso está claramente muito completo, muito bem feito, com um trabalho impecável, né? E certamente por R$ 497 esse curso tá excelente, excelente, excelente. Um curso que poderia ser vendido fácil por R$ 1.694, tá? Eu queria saber se vocês têm dúvidas quanto ao curso. Ah, antes disso, lembrei de uma coisa. Por mais que eu estou vendendo esse curso a R$ 497, eu tenho um compromisso com você que eu não vou te deixar sozinho. Para quem fizer a inscrição do curso, eu vou disponibilizar 4 aulas bônus comigo de Tira Dúvida. Sendo que os 10 primeiros vai ganhar uma aula comigo exclusiva só para 10 pessoas. Quem comprar os 10 primeiros vão ficar sabendo disso, porque essa live eu vou abrir com no máximo 10 pessoas, que é uma possibilidade da gente ter aí como troca enriquecedora para 10 pessoas, só para as 10 primeiras. E quem comprar agora, não sendo as 10 primeiras, vão ganhar essas 3 aulas comigo de Tira Dúvida. Oi. O pessoal está perguntando como é que faz para comprar o curso. Aí o link já está na bio já. Tá, gente, espera que ainda tem sorteio. Para comprar o curso, o link de venda já está na minha bio, mas aquele grupo do chat que a gente tem do WhatsApp, tá? Vai chegar as informações, obviamente, lá primeiro, né? Uma condição que a gente prometeu, que as informações chegariam com clareza. A gente vai continuar alimentando isso. E o curso, gente, é um curso vivo. Por que é um curso vivo? Eu estou sempre atualizando, vocês sabem que eu dou aula na pós-graduação, eu sempre busco artigos e, infelizmente, né, para as pesquisas que a gente tem, esses artigos precisam ser científicos e eles, na maioria das vezes, eles são artigos em inglês, né? Eu tenho um compromisso com os meus pacientes, com os meus alunos, principalmente da pós-graduação, pode ficar tranquilo que eu sempre mando assim, ó, eu li um artigo que eu achei interessante, eu vou mandar um resumão desse artigo lá para vocês, depois vocês olhem mais detalhadamente. Eu vou alimentar esses grupos, pode ficar tranquilo quanto a isso. Oi. Betina, sobre o curso, não acompanhei tudo. Vai ser teoria e prática? Teoria e prática. Tem os módulos da teoria, falando de cada patologia, tem o módulo da prática. Esse módulo da prática é separado também por patologia e depois cada patologia abre-se aparelhos que a gente está construindo, exercícios e propondo ideia para aquele tratamento. E veja bem, esse curso que eu estou falando com vocês, ele é um curso especificamente voltado para profissionais que trabalham com Pilates, tá? Se você não trabalha com o método Pilates, eu não te aconselho, obviamente, a comprar o curso, porque a gente está falando sobre Pilates, sobre o que mais faz sentido para a gente dentro das patologias de coluna, tá? Como eu estava falando, eu não vou deixar vocês caminhar sozinhos nessa jornada. Eu vou fazer essas lives de Tira Dúvida, vai ser programada a data disso tudo, podem ficar tranquilo. E aí eu costumo dizer que esse curso é um curso vivo. Qualquer atualização que eu achar que é necessária, eu vou carregar dentro da plataforma, eu vou colocar lá dentro. Tem uma pessoa que eu ainda não posso falar porque não me deu ainda o conteúdo para eu colocar dentro da plataforma e por aí vai, mas é uma profissional, gente, que ela é respeitadíssima na parte de escoliose, já está acertado que ela vai me ofertar um bônus para esses meus alunos, para essa minha, vamos dizer, comunidade dos especialistas, para você que se tornou especialista em coluna, fiquem tranquilos
que eu vou trazer mais um bônus para vocês com uma aula também voltada para a questão de escoliose. Além de Maria Lina, para mim, eu já vou falar de uma vez, porque é uma pessoa que eu admiro demais como profissional. Eu consegui uma aula da Ana Paula Souza. Vocês sabem perfeitamente que é a Ana Paula Souza, uma das maiores especialistas que tem em escoliose voltada para o método Pilates. A Aninha vai falar de conceitos de mobilidade, conceitos de escoliose, tá? Eu ainda não coloquei ela dentro da plataforma, porque ela ainda não me mandou essa aula ainda não está montada dentro da plataforma. Mas em breve, pode ficar tranquilo, a aula da Ana Paula Souza vai entrar também dentro dessa plataforma. Então imagina, mais um profissional que a gente está construindo dentro do bônus, dentro desse curso. E ó, fica calmo. Eu também vou disponibilizar para você a avaliação que esse paciente precisa para tratamento da coluna. Estou disponibilizando a avaliação que eu faço aqui no meu estúdio, dentro da plataforma, assim como a minha evolução diária que eu uso para esse paciente. Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo e podem ficar tranquilos, tá? Tem mais dúvida para a gente fazer o sorteio? Sobre a apostila. O pessoal está perguntando se vai ter apostila. Sim. Esqueci de falar, mas tem apostila. Só que assim, o pessoal está perguntando se nessa apostila tem foto de exercícios. Não, as apostilas, ela só é a parte teórica, porque os vídeos estão muito bem explicados e dá para vocês acompanharem tudo pelos vídeos. Tá. Além disso, gente, eu sei porque eu sou instrutor, dou aula para mais... só hoje, né? Se eu for pensar aqui, mais de 3.000 profissionais já passaram na minha mão como aluno. Se eu estou dizendo isso, eu sei como é que também é ser condição de ser aluno. Esse curso está exatamente dessa forma. Eu compactei, a ideia principal é assim, é direto ao ponto. Por quê? Não é uma explicação na parte teórica que eu fico explicando. Você precisa de 10 minutos para entender 2 exercícios. Não é isso. É direto ao ponto. Vocês sabem como eu sou, principalmente quando eu estou trabalhando. Eu sou muito direto às coisas. Isso funciona, isso não funciona, isso serve para isso, serve para aquilo. Então vocês vão observar que dentro do curso ele está muito claro, muito bem feito para essa parte. É bem direto ao ponto, é bem simples, fica muito intuitivo e eu tenho certeza do que eu estou falando. Vocês vão amar. Ia perguntar sobre a evolução. A evolução é evolução diária, né? Por quê? Porque eu acho que é importante esse paciente que está em acompanhamento com vocês saberem conduzir a evolução, para saber se ele está melhorando. Eu estou disponibilizando dentro da plataforma a evolução para esse aluno. Então, você vai ter um modelo de evolução que você vai marcando ali para acompanhar a melhora clínica do aluno. Bom, eu acho que as perguntas acabaram. Isso. E a gente já pode... Então, o carrinho já está aberto, então link lá na minha bio. Vamos mandar também no grupo do WhatsApp. E a gente tem um sorteio ainda de uma camisa masculina, tamanho G, tá? Da Pratique, que eu já vou sortear para quem escrever. É a seguinte frase, já aproveita, já pega seu teclado, já aprende, já escrever. Tem que escrever a frase: dominei a reabilitação da coluna. Dominei a reabilitação da coluna. Chegou. Chegou, já temos um ganhador dessa camisa. Vitor. Ó, que bom que ainda foi para um homem, né? Verdade. É, bom, né? Ó, perguntou aqui, o pessoal está querendo saber qual que é a terceira palavra. Já a gente já fala. Vou passar a terceira palavra agora. Mas espera aí, tem mais sorteio, né? Sorteio, né? Deixa eu fazer mais um sorteio agora. Que este sorteio... Ah, só uma coisa, o pessoal está perguntando se precisa estar no grupo para comprar o curso. Não precisa estar no grupo para poder comprar o curso, tá? O link do curso já está lá na minha bio, então não precisa estar. Só estou passando para vocês que dentro do curso a gente está alimentando esse curso com alguns artigos, com algumas coisas que a gente está propondo de interação e de alimentar basicamente o grupo. Mas está livre para qualquer um comprar. Bom, este terceiro sorteio de hoje, né, na verdade, é um sorteio que um dos meus parceiros, que é a equipe Pilates, vai sortear para esse aluno uma bola
de Pilates, né, a Fitball. Além disso, nesse sorteio, esse ganhador também vai ganhar um kit com 3 faixas elásticas, né? Então, a equipe Pilates vai disponibilizar uma bola mais um kit com 3 faixas elásticas. Então, olha meu time, gente. Eu tenho Renove, já foi sorteado. Tenho Essential Move, tenho Pratique, tenho equipe Pilates me apoiando. E quem escrever a frase, haha, agora sou um especialista, leva a bola mais um kit com 3 elásticos. Chega o Vitor de novo. Olha, arrematou tudo. Vitor de Paiva. Vitor, é seu, mais do que justo, tá? Então, agora sou um especialista, Vitor. E a palavra que vai completar para vocês emitir o certificado é a palavra Pilates. Então, junta a palavra de anteontem com a palavra de ontem, mas essa vai formar alguma coisa. E aí, isso é a chavinha para vocês emitirem os certificados. Não esqueça, por favor, de mandar um direct para mim com a palavra, as 3 palavras, né, que completam essa frase, e o e-mail, que eu preciso do e-mail para poder mandar um certificado para vocês. Então, só escrever para mim a frase com o e-mail e tá tudo certo. O seu certificado da participação da Semana do Especialista em Reabilitação da Coluna está tudo certo. A gente só pede um pouquinho de calma, porque como tem bastante gente, então pode ser que o seu certificado demore um pouquinho para chegar, mas vai chegar, tá? Então, gente, calma que uma hora chega o certificado, tá? Porque como tem muitas pessoas participando, tem a questão do grupo, fiquem calmos. É no meu direct, tá, gente? Não é nos comentários daí. Manda para mim no meu direct a frase que foi formada anteontem, ontem e hoje, juntando tudo. Junto com o e-mail, eu mando o certificado para vocês. Beleza? Tenho... Posso encerrar? Pediram para eu lembrar aqui também quantas vagas, mas isso, as vagas do curso são poucas vagas exatamente para eu conseguir fazer essas aulas, né? Esses tiratemas aí. Não pode ser muita gente, senão eu também não consigo me perder e nem funciona isso para muita gente. Então, as vagas são limitadas nesse curso e é um curso voltando com todos os bônus que eu falei para vocês de Thalissa Laranjeiras, de Marcela Contursi, de Juliana Renault, Israel, Mari Dias, Paulinha Cavalcante, esqueci de alguém, Maria Lina. Tudo isso está incluso dentro desse curso por R$ 497. Então, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui dividindo o conhecimento com vocês, da gente estar compartilhando, trocando ideias. Muito, muito obrigado quem nos acompanhou aqui. Certamente vocês, independente se comprou ou não o curso, vão ser profissionais aí que se dedicam, né, ao método Pilates, que isso é o mais importante. A gente quer falar de ciência, a gente quer promover resultado e melhoria para os nossos alunos. E eu gostaria também de agradecer a todos os meus patrocinadores dessa semana do especialista, a Pratique, a Renove, o Essential Move e a equipe Pilates, por todo o apoio, por disponibilizar aí os brindes para vocês. E tem um módulo no curso com a cinta da Spine Belt, a cinta Spine Belt da Essential Move. A minha fica aqui porque eu uso ela toda hora. Tem uma condição especialíssima, mas isso é só para a primeira pessoa. A primeira pessoa que comprar o curso vai ganhar a cinta da Essential Move, porque lá dentro do curso tem um módulo de como destravar a coluna do aluno usando a cinta. Então, primeiro que comprar vai levar de brinde a cinta. Isso não é sorteio. É o primeiro que comprou já levou a cinta. Tá bom? Era a última coisa que eu tinha que falar. Então, gente, muito, muito obrigado. Boa noite a todos e sucesso aí no estudo de vocês. Sucesso aí com a reabilitação. Muito obrigado.